O Templo de Ártemis, também conhecido como Templo de Diana, destacou-se como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, situado em Éfeso. Esta imponente estrutura foi não apenas o maior templo do mundo antigo, mas também uma das mais significativas realizações da civilização grega. A história do Templo de Ártemis remonta aos encontros dos gregos com os habitantes da Ásia Menor que adoravam uma deusa que identificaram como Ártemis. Desejosos de prestar homenagem a essa divindade, os gregos iniciaram a construção de um modesto templo dedicado a ela. Ártemis, conhecida como a protetora dos bosques, da caça e dos animais selvagens, era também associada a Diana na mitologia romana. No entanto, este primeiro templo era simples e não representava ainda a grandiosidade que o templo de Ártemis viria a ter e que entraria para a história. No período arcaico da Grécia Antiga, por volta do século VI a.C., o rei Creso, que governava a Lídia, encomendou a construção de um majestoso templo em Éfeso, dedicado à deusa Ártemis. Essa iniciativa visava substituir o antigo templo, que já havia sofrido danos significativos ao longo do tempo. Para concretizar essa empreitada, Creso contratou os hábeis arquitetos Quercifrão e seu filho, Metagenes. As obras tiveram início por volta de 550 a.C., e após um período de impressionantes 200 anos dedicados à sua construção, o resultado final do Templo de Ártemis era verdadeiramente deslumbrante. Este magnífico templo era uma estrutura grandiosa, composta por nada menos que 127 colunas esculpidas em mármore e elaboradas no estilo jônico. Essas colunas estavam dispostas em fileiras duplas, cada uma delas majestosas, com 20 metros de altura. Além da sua imponência, o templo era uma verdadeira galeria de arte ao ar livre, com cada uma das suas colunas adornadas com obras de arte meticulosamente trabalhadas. Em termos de dimensões, o Templo de Ártemis era notável, abrangendo impressionantes 138 metros de comprimento e 71 metros de largura. Um dos elementos mais renomados e notáveis do Templo de Ártemis era a sua escultura interior da deusa Ártemis. Esta obra-prima artística foi meticulosamente confeccionada a partir de materiais nobres, como ébano, ouro, prata e pedra preta. A escultura de Ártemis era uma representação impressionante da divindade. Ela usava uma saia comprida que estava ricamente decorada com relevos retratando animais, envolvendo suas pernas e quadris. Na cabeça da deusa, um adorno em forma de pilar completava a majestosa figura. Além de seus objetivos religiosos, a construção desempenhava um papel fundamental como um verdadeiro centro de atração para turistas, comerciantes e até mesmo reis, que vinham prestar homenagens à deusa, oferecendo diversas joias e tesouros como tributo. Além disso, o local servia como um santuário para aqueles que estavam em busca de refúgio, pois a reverência e respeito pelo templo eram tão profundos que ninguém ousaria cometer qualquer ato que pudesse profaná-lo. No dia 21 de julho de 356 a.C., ocorreu uma catástrofe. Conforme registrado pelo historiador grego Plutarco, durante a ausência da deusa Ártemis, que estava auxiliando no nascimento de Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, um indivíduo chamado Eróstrato deliberadamente incendiou o templo, que havia exigido mais de um século para ser construído. Uma tragédia de proporções inimagináveis se abateu sobre o santuário naquela fatídica noite. Tudo o que era feito de madeira, o teto majestoso, as escadas que conduziam até os altares, as portas que guardavam a entrada, os valiosos móveis e a venerada imagem de Ártemis, foram consumidos pelas implacáveis chamas, e ao raiar do dia seguinte, restava apenas cinzas e destroços. O templo, que já fora considerado a mais magnífica construção da Grécia, estava agora reduzido a nada mais do que colunas enegrecidas e esfumaçadas, testemunhas mudas da destruição. Eróstrato, o responsável por tamanho ato de vandalismo, foi prontamente detido. Ele confessou seu crime, alegando que incendiara o santuário com o intuito de eternizar seu nome. Devido ao ato infame que cometeu, Eróstrato enfrentou não apenas a tortura e a execução, mas também uma punição conhecida como condenação da memória.
Esse rigoroso castigo visava não apenas punir o indivíduo por seu crime, mas também apagar sua presença da história, um lembrete duradouro das severas consequências reservadas àqueles que cometem atos de destruição e vandalismo em detrimento do patrimônio cultural e histórico da humanidade. Durante algum tempo, a medida de condenação da memória foi respeitada, mas, eventualmente, Heróstrato alcançou seu objetivo. Mesmo com a ordem de apagamento de sua memória, o historiador contemporâneo Teopompo mencionou o nome do incendiário em uma obra escrita naquele mesmo século. Portanto, apesar de sabermos pouco sobre Heróstrato, ele nunca foi esquecido. Após a terrível tragédia, os habitantes de Éfeso empreenderam a árdua tarefa de reconstruir o templo sobre suas antigas fundações. Anos mais tarde, celebraram a visita de Alexandre o Grande, que havia nascido no dia em que o templo de Ártemis se transformou em cinzas. Sua entrada triunfante em Éfeso ocorreu após a vitória nas batalhas contra as forças persas, em especial na Batalha de Grânico, em 334 a.C., liberando as cidades gregas da Ásia Menor. Entretanto, quando o destemido conquistador generosamente se ofereceu para cobrir todas as despesas relacionadas à reconstrução do santuário, os moradores de Éfeso se encontraram diante de um grande dilema. Por um lado, não desejavam ficar em dívida com o poderoso macedônio, mas, por outro lado, era difícil recusar a ajuda de alguém de tamanho poder e influência. Foi nesse momento que eles encontraram uma solução, uma frase diplomática que se tornaria uma das mais famosas da história. É inapropriado que um deus dedique oferendas a outros deuses. Com essa resposta, os efésios conseguiram manter sua independência e, ao mesmo tempo, expressar sua reverência pelo conquistador, evitando assim a necessidade de aceitar sua generosa oferta financeira. A grande queda do templo de Ártemis ocorreu durante o século III d.C., quando os godos, um povo germânico, invadiram as províncias romanas na Ásia Menor e na Península Balcânica. Nesse terrível episódio, o templo de Ártemis foi completamente arrasado no ano de 262, deixando um legado de esplendor e glória reduzido a ruínas. Nos dias de hoje do majestoso templo de Ártemis, restaram apenas algumas esculturas e objetos em exibição no renomado Museu Britânico, localizado em Londres. Surpreendentemente, uma única coluna da estrutura original permanece em pé, resistindo a inúmeros terremotos e saques que assolaram seu local de origem ao longo dos séculos.